Bom dia, bom dia. Bom dia, Estela, bom dia, Cíntia, bom dia, Leonor. Bom dia a todos os que vão entrando. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2021, quarta-feira, e hoje nós começamos lá a nossa ação de vendas nacional com a Sul América. Vai ser bem legal, eu estou bem motivado e todas as ações de vendas, elas são muito importantes, todas. Tenho certeza que na sua empresa, onde você participa, também existe uma estratégia comercial. Algumas empresas fornecem indicações, outras empresas fornecem listagens de empresa, outras empresas fornecem outras formas de buscar o cliente. Porém, é importante a gente entender uma coisa: a decisão da venda, esse passo da compra, ele tem uma substância misteriosa por dentro, que quanto mais nós compreendemos o que acontece nesse processo, mais nós conseguimos efetivar as vendas. Então, o que acontece? É uma arte, é um processo que os grandes vendedores praticam isso. Alguns praticam conscientemente, alguns praticam inconscientemente. E quando nós temos o conhecimento do que consciente ou inconscientemente é praticado e dá certo, e passamos a dominar essa arte, então esse sucesso passa a ser compartilhado. E o tema de hoje é o segredo. O segredo do quê? Da persuasão em vendas. O segredo da persuasão em vendas. E por que o segredo da persuasão de vendas? Talvez nós tenhamos que ir além de um tema que eu mesmo abordei muitas vezes, e não que esse tema esteja errado, mas ele vai até a página 3. E talvez hoje, dentro dos novos desafios, nós tenhamos que ir mais além. Ou seja, aquilo que foi suficiente em vendas num passado recente, hoje precisa de uma evolução. É como, por exemplo, aquele celular que você tem lá na sua gaveta. Ele funciona, se você liga, ele funciona, mas ele não roda novos aplicativos que são importantes. A foto dele é horrível, mas quando você comprou, aquela foto era o suficiente, você utilizou para aquilo, mas hoje ele se torna cada vez mais obsoleto. Aí você fala assim: filha, eu tenho um celular. Ela fala assim: fica para você esse celular e me dá o novo. Eu quero o iPhone 12, eu não quero aquele celular que você tem. E, às vezes, o nosso argumento, ele é como isso. Então, um argumento que eu ensinei muitas vezes é vendendo através da satisfação das necessidades do cliente. O que é essa técnica? Só para a gente poder entrar nesse tema, tá? Vender através das necessidades do cliente. Quem trabalhou comigo na Mil, quem trabalhou comigo na Casa do Corretor, quem trabalha comigo na Casa do Corretor há algum tempo, já deve até ter visto eu dado esse treinamento, onde eu falo assim: você conversa com o cliente, você descobre 4 necessidades, e aí você vai preencher essas 4 necessidades e conduzir para o fechamento. Você lembra dessa técnica, desse formato de negociação? Legal. Bom, só que isso é, então, o começo da venda. Isso é praticamente aquele celular que funciona, mas comparado com novos momentos que nós já vivemos, ele já não funciona tão bem. Você liga, ele fala. Você quer tirar uma foto, ele tira daquele jeitinho dele, mas ele tira. A tela é aquela telinha com aquela definição ruim. E essa modalidade de vendas é uma modalidade que precisa ir além. Se você já conhece essa modalidade de vendas e se você sente que hoje falta alguma coisa a mais,
é porque você precisa continuar aqui comigo, e é o que nós vamos falar nos próximos 25 minutos. E por esse motivo eu peço a você, se inscreva agora no meu canal, youtube.com/silviotone. É muito importante porque lá você vai ter acesso a vários treinamentos de vendas que certamente vão te ajudar pra caramba, e o objetivo disso é que você venda muito, muito, muito. E talvez até durante esse treinamento você vai descobrir por que é bom você vender muito, tá? Por que isso é possível e como que nós vamos destravar também alguns vendedores com essa explicação. Legal? Peço que compartilhe, peço que você também dê o seu like, tá? Então, vamos lá. Por que esse método falha? Por que o método de vender através da satisfação das necessidades do cliente falha? Por um motivo muito simples, muito simples. As necessidades são importantes, porém os desejos são muito mais influenciadores na decisão do cliente do que as necessidades. Então eu vou dar um exemplo para você, tá? O que é um vendedor, um colega, que talvez você até conheça pessoas assim, que são movidos pela necessidade. Kepler, anota isso para você falar com os seus gestores comerciais, para que eles falem com os vendedores. É uma dica que eu vou dar. O que é o vendedor que é movido pela necessidade? É aquele vendedor que vende pouco. Por quê? Porque na cabeça dele, a necessidade, ela é, por exemplo, expressa através da expressão: olha, eu tendo arroz, feijão, ovo e chuchu, tá bom. Eu tendo isso, tá bom. Você já ouviu essa expressão? Para mim, tendo isso, tá bom. Para mim, tendo o básico, está bom. E por esse motivo, esse vendedor, ele vende 2 contratos de Safe Life e para ele tá bom, porque com 2 contratos de Safe Life, ele passa o mês. Ele passa o mês. Mas aí eu te pergunto, uma pessoa que sabe vender 2 contratos, por que não vende 20? Por um motivo simples. Não precisa vender 18 contratos a mais para satisfazer a necessidade. Não precisa. Vendendo 2, tá bom. O resto do mês não precisa ter esse empenho. Então, um vendedor movido pela necessidade é um vendedor que vende pouco, é um vendedor que sabe vender, que tem todos os elementos para vender bem, mas vende pouco, porque ele é movido pela necessidade. Um cliente, quando faz uma aquisição pela necessidade, sabe o que ele compra? O básico. Ele compra o mínimo. Ele não compra um complemento, ele não compra um diferencial, ele não compra um plano com internação em apartamento, porque ele é movido pelo básico. Mas por que o cliente está tomando a decisão de comprar pelo básico? Quem será que está influenciando o cliente a tomar uma decisão assim? Quem será? Normalmente é a própria pessoa, o próprio vendedor, que por algum motivo está tomando esse tipo de orientação durante a negociação. É isso mesmo. Agora, o que é um vendedor movido pelo desejo? Eu estou falando primeiro do vendedor, que no caso estou falando de mim e de você também, para em seguida a gente transferir isso para a realidade do cliente, tudo bem? Então, o vendedor movido pelo desejo,
ele não é diferente do vendedor que é movido pela necessidade. Talvez ele saiba as mesmas coisas. Alguns vendedores que são movidos pelo desejo, ele sabe às vezes até menos do que o vendedor que é movido pela necessidade, por um motivo simples. O vendedor que é movido pela necessidade, ele tem tempo de sobra. Então, ele participa de 1000 cursos, 1000 treinamentos, lê 1000 livros, porque ele não precisa trabalhar. A cabeça dele não está no trabalho. Um vendedor movido pela necessidade, normalmente não tem motivo para acordar às 6h30 e participar de um treinamento. Ele tem o dia inteiro para ficar assistindo live e compartilhar isso nas suas redes sociais. Um vendedor movido pela necessidade, ele sabe vender, mas ele vende pouco. E muitas vezes ele é aquele vendedor que até ajuda a equipe a esclarecer muitas dúvidas, mas ele mesmo vende pouco. Então, o vendedor que é movido pelo desejo, ele vende muito. E o que ele deseja? Ele deseja comprar uma casa num lugar bonito. Ele entende que ele não quer morar num lugar feio. Por que ele vai morar num lugar feio? As ruas feias, cheio de poste, cheio de fio. Para que ele vai morar num lugar todo esculhambado? Não, eu quero morar num lugar bonito. Isso daí é uma necessidade ou é um desejo? É um desejo. E é o desejo que faz com que ele venda 20 vezes mais do que um vendedor que é movido pela necessidade. Ele fala assim: eu quero viajar, eu quero conhecer a Disney. Me fala uma coisa, para que conhecer a Disney? É um parque de diversões de luxo e gigante. Para que conhecer a Disney? Pois ele quer conhecer a Disney, é um desejo. E para ele realizar esse desejo, ele vende 20 vezes mais do que um vendedor que trabalha pelo arroz, feijão, chuchu e ovo. Então, é isso o que muda entre um vendedor e outro. Você conhece vendedores de um tipo e vendedores de outro? Você conhece? Não precisa responder a pergunta que eu vou fazer, mas hoje, você se classifica em qual grupo de vendedores? Você se classifica no grupo que vende pela necessidade, pelo arroz, feijão, chuchu, ovo, olha, tem que pagar o meu aluguel para poder não morar na rua, quer dizer, é o básico, ou hoje você se considera um vendedor que passou a ser movido pelo desejo? Eu vou dizer para você, eu conheço vários vendedores que eram movidos pela necessidade e num belo dia despertaram e começaram a vender muito. E o que aconteceu? Eles viraram uma chave interna que deixaram de ser movidos pela necessidade e passaram a ser movidos pelo desejo. A Cíntia, ela está dizendo assim, vendedor, desejo. A Eliane, vendedor, desejo. Então, eu vou dizer para você uma coisa. Foram 4 anos atrás. Olha só a oportunidade que eu tive de estar em Dubai, comemorando o aniversário da minha esposa, num hotel super luxuoso, todo folheado a ouro, a coisa mais linda do mundo, e uma viagem de cair o queixo, uma viagem espetacular. Eu diria para você que é assim, você conhecer os Emirados Árabes, você é uma pessoa antes e uma pessoa depois, tanto na questão da forma de vida, como da questão de cultura. E aí eu pergunto para o vendedor do arroz, feijão, ovo e chuchu, para que isso? Ele não entende. Ele não entende. Porém, para o vendedor que é movido pelo desejo, eu vou dizer o que você vai encontrar lá. Você vai encontrar
uma colônia de pescadores que até 1972 era apenas uma colônia de pescadores, e como que essa colônia de pescadores se transformou num país belíssimo, belíssimo, belíssimo. E por que aconteceu isso? Porque eles encontraram uma fonte, uma jazida de petróleo. Eles encontraram uma jazida de petróleo. E aí eles desejaram construir uma nação com os melhores aeroportos. O aeroporto de Dubai é um desbunde, é um negócio assim, de louco. Eu nunca vi um aeroporto no mundo tão bonito como o aeroporto de Dubai. E por que eles fizeram isso? Porque eles foram movidos pelo desejo. Agora, você sabe quem produz muito mais petróleo do que Dubai? A Venezuela. A Venezuela, que é o nosso vizinho, sabe? Aquelas histórias tristes do pessoal pulando para o Brasil por medo, por fome. Pois é. Então, o que mudou na vida deles não foi o petróleo, mas foi o desejo. Todo profissional de vendas tem as mesmas oportunidades. Você trabalha numa corretora, você tem as mesmas oportunidades que todos os corretores. Você trabalha na casa do corretor, você tem a mesma oportunidade. Porém, o vendedor movido a arroz, feijão e ovo, ele não decola, porque a necessidade é satisfeita, às vezes, com 2 contratos. Você vai olhar no final do mês, quanto você vendeu? Ah, vendi tanto, vendi R$ 1.000, vendi 2 contratos, mas dá para comprar arroz, feijão, chuchu e ovo e pagar o meu aluguel. Tá bom, né? Tanta gente não tem nem o que comer. Agora, o outro vendedor, ele quer conhecer Dubai, ele quer conhecer a Disney, ele quer morar num lugar legal, então ele copia várias vezes o que o outro faz. Ontem, o Kepler mandou a relação dos vendedores campeões da Safe Life. Obrigado, agradeço a homenagem aos corretores das minhas equipes, agradeço mesmo, Kepler. E aí, eu olhando aquilo, me perguntava, por que um vendedor vende tantos contratos e outros não vendem nada ou vendem só um? Por um motivo muito simples. Um está sendo movido pelo desejo, o outro pela necessidade. Só que com o cliente também é assim. Então, a necessidade, ela é apenas um ponto de partida. Quando eu converso com o cliente, olha, eu vou conversar com aquele cliente porque ele tem uma necessidade. Isso tem que ser só o começo da conversa, o começo da venda. E, a partir do entendimento da necessidade do cliente, é importante que eu desperte ou descubra o desejo do cliente. O que esse cliente deseja? E o desejo, ele tem 2 grandes vertentes. A primeira vertente, anota aí, importante, hashtag, escreva, por favor, a primeira vertente do desejo é o medo da dor. O medo da dor é uma vertente do desejo. E para trabalhar o medo da dor, nós vamos citar só 3 itens, que é o medo da morte, o medo da humilhação, o medo do futuro. Então, por causa do medo, o desejo do medo, esse desejo de não passar por isso, o desespero por passar por isso, é que muitas pessoas falam assim, olha, eu preciso guardar tantos milhões para o futuro, eu preciso guardar tanto para a minha velhice, porque eu tenho medo de ficar num lar de idosos, abandonado, então eu quero... Quer dizer, esse medo, essa insegurança, ela move as pessoas. O medo da humilhação. Imagina só, a minha esposa do Silvio Toni, ganhar nenê na rede pública.
Ai, que horror! O que vai acontecer? Quer dizer, eu estou criando um medo e por esse medo eu me movo. Isso não deixa de ser um desejo dentro da vertente negativa que também move. Porque se a minha esposa for ganhar neném na rede pública, sabe o que vai acontecer? O nenê vai nascer e eu vou ficar super feliz. E ainda bem que ela não está ouvindo esse treinamento, senão ela vai me xingar agora, tá? Mas uma possibilidade. Só que esse medo fala assim, não, se ganhar nenê, vai ter que ser nessa maternidade, vai ter que ser isso, vai ter que ser aquilo. Então, o medo da dor, o medo da humilhação, o medo da morte, o medo do futuro, move as pessoas a fazerem coisas incríveis, fazerem coisas incríveis. Até tem um livro que eu trouxe ele, ganhei da minha filha de presente, da Maria Cristina, o livro Mais Esperto que o Diabo. Olha que livro ousado, mas vocês vão entender o significado. E aí ele vai falar assim, olha, uma entrevista exclusiva com o diabo, escondida desde 1938. Um livro de magia negra. Não, não é isso. Ele não é. Ele é mais de 100 milhões de cópias vendidas no mundo. Um livro de Napoleão Hill. Então ele vai falar assim, olha só a introdução do livro. Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. Ou seja, é algo que vem sobre a pessoa, e aí a fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. E aí ele vai, tá? Ele vai desenvolvendo o raciocínio do livro a partir de situações que tanto destravam a cabeça da gente e do cliente como travam. Então, o desejo expresso pela parte negativa, o medo da dor, é algo que faz o cliente tomar grandes decisões. Então, por qual motivo que ele vai comprar um plano com internação em apartamento? Uma vez eu comentei para um cliente, olha, acho que não tem problema você ter um plano em enfermaria. O cliente queria um plano em enfermaria. Eu falei, a única coisa que você precisa entender é que num plano com internação em enfermaria, você vai dividir o quarto com outra pessoa. E eu acho que isso não é problema nenhum. E aí eu contei para ele uma coisa que aconteceu mesmo comigo. Eu falei, a primeira vez que eu fiz uma cirurgia, eu tinha 17, 18 anos, e eu fiquei numa internação. Aliás, eu tinha 14 anos e eu fiquei num quarto com enfermaria. E para mim foi bom, porque eu internei para fazer uma cirurgia, não recebi nenhuma visita e a comida do hospital era pouca para mim. E para minha sorte, o colega de quarto, ele estava tão ruim, acho que ele devia estar morrendo, que ele não queria comer a comida dele. Então, já que ele não ia comer, já que ele ia morrer mesmo, eu perguntei se ele não se importava de eu comer, ele falou, não, pode comer, porque para mim já era. Então, eu comi. Então, às vezes, você pode estar do lado de um moribundo, ou às vezes, se você não tiver preconceito com isso, o colega do quarto pode ter feito uma cirurgia de hemorroida, e aí ele tem que estar de bruço, com a bunda para cima, mas isso acho que não é problema nenhum, todo mundo tem isso. Bom, o cliente falou, eu quero apartamento. Eu quero apartamento. Na hora, ele mudou de ideia e falou, eu quero apartamento, né? Ou seja, eu falei para ele, olha, enfrentei tudo isso, não tem problema nenhum. Mas ele visualizou aquilo e, por causa desse inconveniente, ele fez um upgrade. Já pensou se todas as vendas que nós fizemos
em enfermaria o cliente mudasse para apartamento, quanto que isso daria mais? Quanto que um argumento simples poderia ter incrementado as vendas? Bom, você está rindo, né, Cíntia? Porque não é com você, né? Mas eu passei por isso. E tem um outro lado que também move as pessoas, que é o lado positivo do desejo. Qual que é o lado positivo do desejo? É um grande prazer. Por um grande prazer, as pessoas fazem coisas incríveis. E olha, vou dizer para você, ir para Dubai não tem nada a ver com fugir da dor. Ir para Dubai tem a ver com um grande, imenso, espetacular prazer. O prazer de você conhecer uma cultura maravilhosa, o prazer de você conhecer, assim, coisas incríveis que aqui no Brasil a gente nem sonha que existe, tá? A gente nem sonha que existe. Então, é esse prazer que você vai ter em ir para Dubai. E é esse prazer que move muitas pessoas a falarem assim: olha, minha próxima férias eu vou para Dubai. Eu vou passar 10 dias, 15 dias em Dubai, vou conhecer os Emirados Árabes, vou fazer uma viagem pelo deserto. Vai ser uma experiência incrível. E o grande prazer, ele pode ser traduzido em status, sim, status, não tem nada a ver com arroz, feijão e ovo. Status não tem nada a ver com arroz, feijão e ovo. Então, se eu perguntar para você assim, por que um cliente compra um Mercedes que custa 20 vezes mais caro que um Hyundai? Por qual motivo? Eu vou comprar um sedã Mercedes, tá? Vou comprar um carro que custa 20 vezes um outro carro que também é veloz, que também me leva de um lugar para o outro. Por que eu vou pagar 20 vezes mais em um carro? Aliás, você sabe qual que é o carro mais vendido no mundo? Qual é a marca mais vendida no mundo? Não é a Volkswagen, é a Mercedes. No mundo, o carro mais vendido é Mercedes. Tá? É Mercedes. Então, aqui no Brasil, por quê? O Fernando já gostou da ideia, hein, Fernando? Olha que lugar para você passar com a sua esposa, né? Com a Vanessa, passar uma férias lá em Dubai. Que espetáculo, hein? Se ela fica sabendo disso, você está frito, você vai ter que vender 35 mil por mês, não 30. Então, vamos lá. O status, ele é importante. Então, o status, ele é aquele sentimento que é um resultado do desejo, que fala assim, olha, que conquista, olha, que forma de ser tratado. Gente, o tratamento do sírio-libanês é espetacular. É um atendimento muito, 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 muito bom. Muito bom. O atendimento do Fleury é muito, 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 muito bom. Por isso que o atendimento do Fleury, um exame que custa 1.000, no Delboni custa 3.000 no Fleury, e por isso que o Fleury tem sempre cliente. Por quê? Porque ele não trabalha a necessidade, ele trabalha o desejo. Ele trabalha o desejo. Eu vou dar um outro exemplo, tá? Olha, eu tenho um sonho, eu não tenho esse sonho, mas algumas pessoas têm. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou subir o Everest e vou cravar no Everest a bandeira da casa do corretor e vou esfregar essa foto na cara de todos os outros donos e corretora. Há quem faça coisa desse tipo. O que move uma pessoa a fazer isso? O desejo. Então, eu gostaria que você refletisse o seguinte: na próxima negociação que você tiver, se você for participar do projeto Sul América Nacional, pensa nisso em cada abordagem que você for fazer. Por quê? Porque é o desejo que faz com que o cliente faça coisas incríveis.
é o desejo que faz com que o vendedor de arroz, feijão, ovo e chuchu se transforme no vendedor Dubai, tá? É o desejo, a grande virada de chave, é o despertar e o satisfazer agora não só a necessidade, mas o desejo que tem um viés negativo do medo da dor, do medo da morte, do medo da humilhação, e também o desejo positivo, do desejo do prazer, do desejo do status, tá? Esse grande desejo, essa grande satisfação, é essa mudança que transforma um vendedor no outro, é esse desejo que faz com que o cliente tome decisões. Muitas vezes nós falamos para o cliente assim, olha, eu vou conseguir para você um plano mais barato, e de repente o cliente ele compra um plano mais caro com outro vendedor, porque o outro vendedor foi muito mais esperto, ele saiu da página 3 e foi lá para a página 8 do livro de vendas. Eu espero que realmente você consiga trabalhar com o seu cliente, o despertar do desejo, mas, sinceramente, eu espero de todo o coração que a partir desse momento você vire essa chave e entenda o seguinte, se você é um vendedor que vende 2, 3 contratos por mês, você pode ser, a partir de já, o vendedor que vende 20, 30 contratos por mês. Vira essa chave e faça parte desse outro grupo. É o convite que eu te faço, esse despertar, e vou falar para você, depois que você conhece Dubai, depois que você conhece a Disney, depois que você conhece o Fleury, você conhece o Sírio, você não aceita mais ficar com 2, 3 contratos por mês. Se precisar acordar às 5h20 da manhã para fazer um treinamento às 6h30, para encontrar os melhores profissionais do mercado, porque um dos motivos pelos quais eu estou aqui é porque eu sei que você pertence ao grupo dos melhores profissionais do mercado. E você não vai me encontrar às 6 da tarde num boteco bebendo cerveja com aqueles vendedores de bosta. Não vai me encontrar, porque aqueles vendedores, para mim, são os fracassados. Desculpa a palavra, mas quem anda com galinha não voa. Eu quero caminhar com você, que é fera. Eu quero caminhar com Eliane Silveira, que uma semana antes do fechamento do mês fala assim, Silvio, eu já bati a minha meta. Puta merda, que legal ouvir isso. É o que eu quero ouvir. Uma semana antes do fechamento, o gerente de vendas fala, Silvio, eu bati a minha meta. E não ficar com conversinha, olha, eu vou bater, não bate nada. Quem tem que bater, bate. E eu quero ter esse tipo de relacionamento, porque isso contagia a mim, contagia a você. Aliás, uma pergunta, hoje, dia 10 de fevereiro, você já bateu a sua meta? Como é que você está no ritmo da sua meta? Um beijo no coração, um grande dia de vendas, espero ter despertado um desejo incrível em você, para que você possa fazer muito mais vezes aquilo que você já sabe. Um beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A Eliane falando, acho que vou mudar uma das minhas abordagens de qual a sua necessidade para qual é o seu desejo. Cíntia, eu vou te dar uma dica. É bem sutil isso. Você usa o argumento da necessidade, tá? Como ponto de partida, mas você trabalha o desejo, tá? É sutil, é algo bem sutil, tá? Bem sutil. Então, hoje, temos um dia aí super legal pela frente, espero que você possa ter muito sucesso. Obrigado pela Cíntia. Depois, Eliane, se você quiser, compartilha com a Morgana esse discurso, essa estratégia,
porque vai ser bem legal, tá? Bem legal mesmo. E vamos lá buscar o sucesso, que é o que a gente tem mais a fazer, né? Beijo no coração, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, pessoal!